No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Juliano, bom dia, Thiago, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente quarta-feira para todo mundo que está ligadão aqui na Rádio Jovem Pan, para você que está no YouTube e que nos assiste nesse momento, ou para você também que está aí no rádio. E eu vou hoje conversar com você sobre notícias importantes da Associação Atlética Iguaçu, a polêmica, será que o Iguaçu joga em Maringá a primeira rodada? E a federação já marcou para o dia 12, né, gente? Dia 12, que é um sábado, então, marcado esse jogo, uma confusão incrível acontecendo. Até a gente vai trazer a palavra do secretário de Esportes aqui, lá da cidade de Maringá, onde ele fala justamente sobre isso. Ele tinha um prazo aí que a empresa deu a ele entregar o estádio no dia 30 de abril, mas a Federação Paranaense marcou o jogo para lá, pelo menos na tabela, para o dia 12 então. E essa polêmica a gente vai trazer daqui a pouquinho com a palavra de uma entrevista coletiva dada pelo secretário de Esportes lá de Maringá, o Paulo Biazan. Daqui a pouquinho, então, melhor, Biazan, a gente vai trazer daqui a pouquinho a palavra do secretário, então. E vamos falar da estreia dos brasileiros na Copa Sul-Americana e também os jogos de hoje. Jogos de hoje também é a estreia dos brasileiros na Libertadores da América. E para começar o nosso programa de hoje, vamos falando de tênis de mesa, porque a equipe do Clube 25 de Julho aqui de Porto União esteve no último final de semana lá em Blumenau para a primeira etapa do circuito catarinense de tênis de mesa, e quem conversa com a gente é o Pelé do tênis de mesa, o Ivo Solanho. Vamos ouvir. Porto União participou nesse final de semana, na cidade de Blumenau, da primeira etapa do circuito estadual, juntamente com mais 26 clubes e 415 atletas na totalidade. A equipe local, composta por 6 atletas, obteve os seguintes resultados. Na categoria V60, a terceira colocação com Marco Antônio Lançarim. E na categoria V70, terceira colocação com Ivo Solanho. E na modalidade paralímpica, classe 9, terceiro lugar também com Ivo Solanho. E nessa etapa foram entregues as premiações dos melhores do ano de 2024, do ano que passou. E Porto União conquistou o primeiro lugar na categoria V60 com Marco Antônio Lançarim, o primeiro lugar na categoria V70 com Ivo Solanho e o terceiro lugar também na categoria V70 com o Geraldo Oberts. Essa participação que a gente fez em Blumenau foi com o apoio do Departamento Municipal de Esportes, o DME, da empresa Alfa Peças e do Clube 25 de Julho. A próxima etapa será na cidade de Jaraguá do Sul, nos dias 25 a 27 de abril. Tá aí então o Ivo Solanho conversando com a gente, falando então sobre essa primeira etapa catarinense de tênis de mesa. Todo ano nós temos uma participação muito boa aqui de Porto União. Aliás, Porto União é um dos maiores nomes do estado no tênis de mesa, isso graças
a esse grande apoio do Clube 25 de Julho. Parabéns aí ao Ivo Solanho e toda a equipe que esteve lá em Blumenau nesse último final de semana. Gente, vamos falando agora sobre Libertadores da América. Isso mesmo, começou ontem aquele que é o torneio mais importante das Américas, com os seguintes resultados: Carabobo 0, Estudiantes 2, Cerro Porteño 4-2 no Bolívar, Bucamaranga 3, Colo-Colo também 3, e ontem tivemos também a estreia do Fortaleza na Libertadores da América, mas foi uma tragédia, estádio lotado, e o Fortaleza levou 3-0 do Racing da Argentina. Aliás, alguém tem que parar esse Racing aí, porque desde o ano passado, quando foi o campeão da Sul-Americana, até hoje, vem batendo em tudo que é brasileiro, hein? Alguém tem que parar o Racing lá de Avejaneda. Barcelona 1, Independente Del Valle 0, clássico lá do Equador. Alianza Lima 0, Libertad 1. E hoje tem jogos pela Libertadores da América de brasileiros. A estreia do São Paulo jogando em Córdoba contra o Talleres às 21h30. Outros jogos importantes, olha, Universitário e River Plate, hoje 21h30. Universidade Católica do Chile joga às 21h30 contra o Botafogo, a estreia do campeão, do atual campeão da Libertadores da América. Atlético Nacional e Nacional às 23 horas, Central Córdoba e LDU, e a estreia do Bahia e Internacional é amanhã às 19 horas. Amanhã também a estreia do Palmeiras, que vai até o Peru para enfrentar o Sporting Cristal. E o Flamengo também estreia amanhã lá na Venezuela, no estado de Táchira, para enfrentar o Deportivo Táchira às 21h30. Saíram então as informações da Libertadores da América. E falando agora de Copa Sul-Americana, resultados dos brasileiros de ontem. O Cruzeiro não se deu bem, enfrentou o União Santa Fé e perdeu por 1-0. Atlético Mineiro 0, Cienciano também 0. O Fluminense jogou fora de casa contra o Once Caldas e teve um bom resultado com o técnico interino Marcão, venceu pelo placar de 1-0. Já hoje nós teremos os seguintes jogos: 19 horas o Melgar e Vasco, 19 horas também a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, enfrentando o Huracan. Às 21h30, Esportivo Luquenho e Grêmio, e às 21h30 também a estreia do Vitória em casa contra a Universidade Católica do Chile. Vamos virar a página agora aqui, gente, para falar de Associação Atlética Iguaçu. Falando nisso, olha, mais 2 jogadores chegaram e se apresentaram à Associação Atlética Iguaçu, 2 jogadores que estavam jogando lá no União São João de Araras, e chegaram então para reforçar a Associação Atlética Iguaçu. Trata-se do Gabriel Viana, atacante de 22 anos, e também do Nino Rocha, meia ofensivo de 24 anos. Esses 2 jogadores chegaram, já fizeram aí todo aquele procedimento médico e tudo mais, exames médicos já são entregues então ao técnico Richard Malca para o início dos trabalhos. Mais jogadores devem chegar ainda nesta semana para reforçar o nosso Iguaçuzão. Pois é, gente, e a Federação Paranaense de Futebol, ela já marcou o jogo de Associação Atlética Iguaçu e Grêmio, ou melhor, e Galo Maringá, para o estádio Willie Davis. Mas a gente trouxe a informação aqui na semana passada de que a empresa que vai fazer o gramado do estádio Willie Davis vai entregar o gramado no dia 30. E a federação marcou para o dia 13, agora, melhor, dia 12, um sábado, a estreia da Associação Atlético Iguaçu, 15h30, no estádio Willie Davis, lá em Maringá. E em entrevista coletiva, aliás, essa entrevista conseguida pelo nosso querido redator aí, o Daniel Lorenzini, o secretário de esportes lá de Maringá, ele falou o seguinte, que não é certo, que não pode não acontecer este jogo nesta data, e falou também sobre esse trabalho que está sendo feito lá no estádio Willie Davis, em Maringá. Vamos ouvir. Isso, foi plantado grama no lugar que estava mais prejudicado,
está fazendo o tratamento fitossanitário, eliminando as pragas que ele tem, e agora vai fazer a parte da adubação, para tentar o enraizamento da grama o mais rápido possível para os próximos jogos. E esse trabalho é continuado. Nos próximos 3 meses vai ser feito assim, e nós já estamos elaborando uma licitação para os próximos 12 meses, para o ano inteiro, para o cuidado diário do nosso gramado. Então, quando que o maringaense vai poder ver novamente uma partida de futebol no estádio Lideiro? Nós dependemos agora da empresa. Então, se a empresa liberar, o Galo estreia dia 14, se eu não me engano, e aí podemos já ter o primeiro jogo do Galo ali, e logo em seguida o Maringá na Série C, os Jogos da Copa do Brasil e outros eventos aqui no nosso estádio. Secretário, inclusive a Federação Paranaense de Futebol já marcou a estreia do Galo Maringá no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão, jogo contra a Associação Atlético Iguaçu no estádio Willie Davis para o dia 12 de abril, um sábado. Existe a possibilidade do estádio estar pronto já para esta partida? Existe se a empresa falar que o gramado está em condição. Então nós estamos aguardando mesmo a empresa, que ela é a que sabe realmente a situação do gramado. Então nós vamos aceitar o pedido da empresa, porque depois, se a gente não aceitar, a gente tem que pagar de novo para fazer uma coisa que é de responsabilidade dela, né? Tá aí, gente, um jogo então de empurra-empurra entre a Secretaria de Esportes lá de Maringá e também esta empresa, ou entre a Secretaria de Esportes de Maringá e a Federação Paranaense de Futebol. O jogo é certo, o Iguaçu estreia então lá no dia 12 de abril no estádio Willie Davis? Não é certeza ainda. Agora depende então desta empresa. Se a empresa der o ok, olha, pode ser realizado o jogo no dia 12 então entre Iguaçu e Galo, aí tudo bem. Mas o que a gente viu aí do secretário de Esportes, o Paulo Biazan, ele falou o seguinte, que depende da empresa. Aí, claro que isso deve ser comunicado à Federação Paranaense, que deve ter aí, no mínimo, uma semana antes, vai ter que avisar o Galo e avisar também o Iguaçu onde vai ser realizada essa partida. Quero dar parabéns aí ao Daniel Lorenzini, porque assim que saiu esta informação de que a federação havia marcado o jogo para lá, a gente não aceitou, não. Foi atrás de quem manda, atrás do próprio secretário de Esportes para saber se era verídica essa informação ou não. E só aqui você ouve com exclusividade, então, a palavra do secretário de Esportes lá da cidade de Maringá. Obrigado mais uma vez ao Daniel e também ao secretário aí por atender aí as perguntas nessa entrevista coletiva. Muito bem, seguindo em frente aqui com a nossa programação, olha, imagina, gente, você conhecer cidades como Buenos Aires, como Montevidéu e conhecer os principais estádios dessa cidade. Você que é ligado aí em futebol, já imaginou, Juliano? Você conhecer La Bombonera, na Argentina, o Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, o estádio em Montevidéu, o estádio Centenário em Montevidéu, que inclusive é o estádio mais antigo da América, onde foi a primeira decisão de Copa do Mundo lá em 1930 e que abrigou a primeira Copa do Mundo em 1930. Tudo isso. E tem mais uma, a Vila Belmiro, em Santos. Que bacana, né? Tudo isso hoje é possível se você fazer suas férias em um navio que passa por Montevidéu, no Uruguai, por Buenos Aires e por Santos. E ele sai aqui de Itajaí. Quer saber o valor, gente? Agora você vai cair de costa, então. Fala com a dona Herta, lá no Posto Iguaçu, no telefone que é o seguinte, 429-9941-9820, e você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 194. Vou até repetir, gente, 12 parcelas de R$ 194 para você fazer suas férias, então, em um navio. É bom demais, gente, bom demais umas férias aí em um navio, um cruzeiro, por esse preço bem baratinho. Muito bem, as informações de hoje, gente, eram estas. A qualquer momento eu volto com muito mais informações aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Grande abração para você, Juliano, para você, Thiago, e até mais. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.